Um salve a todos, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre o que é ser terceira posição política. Alguns de vocês já me perguntaram sobre isso, o que define a terceira posição política, qual que é a diferença de terceira posição política para a esquerda, para a direita, para liberalismo, para comunismo. E eu separei um pouco aqui alguns pontos para comentar em cima sobre o que significa ser terceira posição política. Aliás, um parceiro também me perguntou isso, disse para eu fazer um vídeo sobre isso, o Kaique. Salve, Kaique, é nóis, estamos junto. Mas enfim, vamos começar o vídeo aqui. A terceira posição política, ela surge com Benito Mussolini, lá no século XX, 1920 por aí. Porém, ela surge com o sindicalismo. E antes disso, a teoria que levou à criação da terceira posição política, ela vem do socialismo nacionalista, que é de 1800 e bolinha, lá na França. Antes até do socialismo marxista, internacionalista. E quem colocou em prática primeiro foi Benito Mussolini. Mas não significa que toda terceira posição política seja uma cópia exata do que foi o governo do Benito Mussolini, das corporações e tudo mais. Não significa que seja tudo igual. A exemplo, aqui no Brasil mesmo tivemos Getúlio Vargas, que dá para considerar como terceira posição política. Se você pegar o histórico de Vargas, ele bateu tanto nos comunistas, quanto nos liberais, quanto nos integralistas. Ele bateu em todo mundo, basicamente. E é por isso que ele é tão odiado por todos os lados, pela grande maioria dos lados. Mas, alguns pontos aqui sobre a terceira posição política. Primeira coisa, a rejeição ao liberalismo e ao comunismo / socialismo marxista internacionalista. E por que essa rejeição ao liberalismo? Primeiro porque o liberalismo ele define a sociedade como uma coisa movida pelo dinheiro, totalmente movida pelo dinheiro. E a terceira posição política, por natureza, ela não acredita nisso. Ela acredita que o país tem que estar acima de tudo. E país, para a terceira posição política, significa nação / povo. Então, o dinheiro, ele sempre vai estar abaixo dos interesses da nação e do povo. Mas não significa que em um governo de terceira posição política o lucro seja abolido. Não, ele não é abolido. Ele é controlado. O que a terceira posição entende com relação à economia é que o dinheiro ele é feito para servir as pessoas e não que as pessoas tenham que servir ao dinheiro. Essa ideia de que o dinheiro é o centro de tudo é totalmente repudiado pela terceira posição política. Mas é claro que também dentro do liberalismo tem coisas boas, não é só coisa ruim. Há exemplo, as leis naturais do mercado, como oferta e demanda, como por exemplo a competição, são coisas saudáveis. Elas têm que existir para que a sociedade esteja estável economicamente. Não dá para você planificar tudo, colocar o Estado no controle de tudo. Então você tem que ter sim um setor privado, pessoas produzindo no setor privado e competindo também. Agora, com relação ao comunismo / socialismo marxista internacionalista, o que é repudiado pela terceira posição política é principalmente o internacionalismo e a luta de classes. Com relação ao internacionalismo, é pela ideia de que não dá para você abraçar todos os povos do mundo numa coisa única. Isso não existe. Não dá para você colocar todos os povos com culturas diferentes, idiomas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes em uma coisa internacional. Não. Uma coisa que funciona no Brasil ou no México não funciona no Oriente Médio, não funciona na Ásia, não funciona na Europa. Um exemplo aqui que eu posso citar, que é totalmente fora do comum, é o exemplo de Muammar Gaddafi, lá na Líbia. Eu considero o governo dele como um governo de terceira posição política. E veja, ele fez um governo de terceira posição política, mas ele não negou a religião da Líbia, que é o Islã. Então, se você interpretar que na Itália Mussolini fez isso com a Itália e adotou o cristianismo, o catolicismo, Muammar Gaddafi fez a mesma coisa na Líbia, porém com os costumes líbios, que eram voltados e são voltados ao Islã. Mas a forma como ele governou, a forma como ele conduziu, entra muito em um governo de terceira posição política. Outro exemplo também interessante de falar é Getúlio Vargas aqui no Brasil.
que apesar de ter semelhanças com o fascismo italiano, ele fez uma coisa própria aqui no Brasil. Assim como a Itália fez uma coisa própria na Itália, assim como a Alemanha fez uma coisa própria na Alemanha, com o pintor austríaco, assim como Francisco Franco fez uma coisa própria na Espanha. Então você observa que, apesar de eles terem uma base em comum, que é a cooperação de classes, que é o nacionalismo extremo, eles têm suas diferenças sim. Agora voltando em relação ao comunismo barra socialismo internacionalista marxista, não é só coisa ruim também. Eu li o Manifesto Comunista do Karl Marx e do Engels e tem muita coisa lá que são fatos incontestáveis, são coerentes e não dá pra você negar o que tá lá. Eu posso dividir o livro em 50-50. Uma parte é boa, a outra parte é totalmente lixo. Mas uma coisa boa que tem do socialismo internacionalista é, por exemplo, a defesa do trabalhador. Isso é uma coisa positiva. A terceira posição política, apesar de rejeitar a luta de classes e o internacionalismo, ela abraça totalmente a causa de defesa do trabalhador. Agora, sobre a terceira posição política em si, o que define ela são coisas como, principalmente, o nacionalismo. E depois vem a cooperação de classes. E com cooperação de classes, eu não quero dizer que o burguês, que o bilionário burguês, o milionário burguês que seja, ele seja bem visto pela terceira posição política. Não, ele não é bem visto. Primeiro porque o burguês, ele vai de encontro com o que eu falei lá atrás sobre liberalismo. A pessoa que é burguesa, ela quer colocar o lucro acima de tudo. Então, se essa pessoa tiver que colocar o trabalhador para ganhar um salário miserável, para ser explorado, e isso for garantir mais lucro para essa pessoa, para o burguês, ele vai fazer isso. E eu também vejo que a burguesia, o espírito burguês, é uma coisa mais de espírito do que de valor monetário. Tem pessoas que são pobres, economicamente falando, mas que quando elas têm uma ascensão social, uma ascensão econômica, elas se tornam extremamente burguesas, espiritualmente burguesas. Já vi exemplos assim pessoalmente, então para mim a burguesia é uma coisa muito mais relacionada a espírito do que a poder econômico. É muito mais sobre a forma como você vê, como você trata o seu trabalhador, a sua comunidade da qual você convive, a sua cidade, as pessoas que estão ao redor de você. É como você enxerga o coletivo. Se você enxerga que o coletivo ele tem que funcionar perfeitamente com harmonia, você não vai ter esse culto ao espírito burguês, esse culto ao comportamento burguês. Então é uma coisa muito mais, como disse, relacionada a espírito do que a valor monetário, do que a economia, do que poder econômico. Tem gente que é pobre, mas é muito mais miserável do que a pessoa que é rica economicamente. Deixa nos comentários se você concorda com o que eu estou dizendo ou não. Para muita gente, a burguesia é só sobre poder monetário. E, bom, pelas experiências que eu já vi, eu vejo que não é assim. E dentro do nacionalismo tem também a soberania nacional. E quando digo soberania nacional, eu quero dizer soberania total. É muito comum hoje você ver setores da esquerda, principalmente, falando que é melhor você vender ou privatizar certas empresas para a China do que para os Estados Unidos. E essa galera é a mesma galera que diz que defende a soberania nacional. Isso não existe. Não existe. Não dá para falar que você defende soberania nacional ao mesmo tempo que você defende que o país tem que estar curvado a outra potência econômica, a outra potência mundial na geopolítica. E isso também vale para o pessoal que gosta de ficar chupando o saco da Rússia, de ficar mamando a Rússia. A China e a Rússia são bons aliados? Com certeza são. Agora, uma coisa é você tratá-los como aliados, outra coisa é você tratá-los como países que você tem que ficar abaixo deles. Não, o Brasil tem potencial para ser um país grande tanto quanto eles são. Você não tem que colocar o Brasil debaixo da sombra de nenhum outro país. De nenhum outro país. Nem Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia, nem a Índia, nem qualquer outro país que seja. E uma das visões também importantes da terceira posição política é também a questão cultural. Não dá para você fazer uma reforma econômica no país que vá estruturar totalmente a economia, que vai deixar a economia totalmente estável, e ao mesmo tempo você não fazer uma mudança cultural. E o que eu quero dizer com isso? Tem culturas, tem comportamentos da cultura brasileira que não são boas. A cultura tem que ser moldada para que ela sirva aos interesses do país. Uma coisa bem negativa que existe no Brasil, por exemplo,
é o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, ele é a raiz de muitas coisas. Tanto dos poderosos, que têm o poder econômico, que muitas vezes são burgueses, e aí você junta burguesia mais jeitinho brasileiro, que você tem a sua desgraça. E esse jeitinho brasileiro também afeta as camadas mais baixas da sociedade, as pessoas mais humildes, mais pobres. Isso respinga sobre você, sobre mim, sobre todos nós. As pessoas não têm escrúpulos com esse comportamento, com esse traço cultural. Enfim, são muitas coisas. Mas, em resumo, esse vídeo aqui é isso. É para explicar um pouco de como funciona a terceira posição política. E lembrando que a terceira posição política, ela não é uma coisa única. Cada país tem a sua versão disso e é assim que é. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, sintam-se livres nos comentários, deixem feedback e é isso aí. Tamo junto, é nóis. Ótima semana a todos.